Então, pessoal, eu vou começar a gravar a aula. Alguém tem alguma objeção? Tá bom. Então, gente, na última aula, né, a gente parou até a parte de controle de usuários aqui, né? Então, a gente recapitulando, a última aula a gente já tinha criado algumas telas, eu não lembro exatamente até que ponto, mas a gente com certeza trabalhou a parte de navegação entre essas telas, né? A gente criou quadros, né? Dentro desses quadros, cadê os quadros aqui, né? A gente colocou as telas que a gente criou. Aí a gente colocou botões nessas telas, na verdade, botões no menu e navegou então as telas dentro do quadro principal. E depois a gente viu a parte de usuários e grupos, que é essencial, né, no supervisório, para que a gente tenha controle de que cada um vai poder acessar dentro do sistema como um todo. Até foi uma pergunta daí do Matheus, se dava para a gente, quem sabe, criar algum tipo de script para, em vez de restringir a tela toda, restringir alguns elementos, né, tornar ele visível ou não. Eu acredito que seja, não sei se ele fez algum experimento nesse sentido, mas a gente até pode explorar isso um pouquinho hoje na aula se der tempo, a partir dos scripts, tá? Aí a gente criou os grupos, né? Vimos aqui como colocar as restrições e ficou faltando fazer essa última parte aqui. A gente começa a aula, quem sabe, criando esse botão de login e configuração de usuários dentro do nosso menu para que a gente possa fazer o login ou realmente a configuração dos usuários em tempo de execução do Ellipse e não só na parte do estúdio, ok? Execução do viewer, né? Então aqui deixa eu abrir a última aula, nossa. Vixe Maria, agora acho que é mais fácil eu fechar e abrir novamente. Então se a gente manda rodar, né, só conferindo aqui, né, pessoal? É isso que a gente tem. Tela principal, tela 2. Eu acho que era a Maria, né, que podia. Isso. Tela modal todos. Ah, a gente viu a questão da tela modal, né? Ah, vou continuar pela tela modal, gente, que eu lembrei que eu queria falar com vocês, né, pra gente poder restringir esse fechamento, né, da tela modal aqui pelo X padrão do Windows. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar essa tela modal numa tela de configurações, ok? Então, é uma tela onde eu vou querer, então, que, primeiro, a pessoa que acessa ela seja do grupo de engenheiros. Então, eu vou alterar essa restrição. E eu vou criar um botão para fechar essa tela aqui. Ela não vai mais fechar a partir do X aqui, tá? E aí, quando eu clicar nesse botão, ela vai fazer duas coisas, né? Vai poder registrar o usuário que acessou. Isso a gente vai ver depois na questão de bancos de dados, não vai ser hoje. E vai fechar. Então, realizar um script para fechar essa janela. Primeiro, então, eu vou lá na parte de usuários. Posso. Para melhorar a visualização. Tudo assim? Tudo, né? Vou abrir a lupa aqui também, que fica melhor. Vamos lá. Primeiro eu falei que eu quero mudar aquela tela para ela ter uma restrição. Então eu vou lá nos usuários, pego o grupo de... Né, na verdade, vem aqui nas telas, desculpa, vem nas telas. Pego a minha modal e vou pegar então meus operadores, dizer que eles não podem. Então proibir para que os operadores não possam abrir a modal. E os engenheiros, eu vou deixar explícito que eles podem. Ok? Então, já testando isso aqui, ó, a gente já pode vir ver aqui que o modal exige agora, né, que eu entre com o login.
Primeiro passo resolvido. Segundo passo é vir agora na tela modal. Na verdade, não. Acho que o intuitivo seria vir na tela, né? Mas é um pouco contra-intuitivo isso aqui. Na verdade, eu vou ter que ir lá na ação de abrir a tela. Ok? E onde é que está a ação de abrir a tela? Está no meu menu. Vamos abrir aqui a tela menu. No botão, certo? Então, no botão, quando eu clico duas vezes, está aqui o meu script, né? Não é um script escrito, né? É uma ação aqui, um evento padrão já do Ellipse. Então, a gente só configurou que vai abrir a tela modal. E a gente vem aqui agora, então, nesse Windows Style aqui embaixo. E modifica agora, né, as características dessa tela modal que vai abrir para a gente. Tiro, então, o padrão do Windows e vou dizer o que eu quero que ela tenha. Ó. Pode ter o título. Não quero que tenha o botão de fechar, não quero que tenha o botão de minimizar nem maximizar. Quero que tenha uma borda para ficar bonitinho. Não quero que essa borda seja redimensionada. Não pode mover. Pode mover a janela, né? Sempre no topo, beleza, para o cara não, em vez de fechar, né? Ele tentar tirá-la, então vai ficar sempre, enquanto ele não fechar, ela vai ficar ali na frente. Centralizado, legal. Título, vou colocar aqui o título de configurações. Eu acho que isso vai aparecer lá na parte de cima da tela. Então aqui, ó, eu vou tirar esse close button e aí vocês vão ver que quando eu abrir, só vou conseguir fechar no Ctrl F mesmo, né? No Ctrl F não, no Alt F4, né? Ctrl F. O Ctrl F para achar coisa nos textos, né? Vamos lá. Modal, vou abrir ela aqui então. Maria 34. Ó, ela veio aqui. Achei que o título ia aparecer ali, não apareceu. Talvez tenha que mudar ali na outra parte. Apareceu fechar. Não era para aparecer o fechar, né? Mas ela não fecha. Mas não fecha. Então, assim, serviu, mas não era nem para aparecer. Talvez eu vou tirar aquele negócio do título ali. Enfim, eu falei que não ia fechar mesmo. Ia ter que ser no Alt F4, ó. Daí ele fecha, tá? Não era pra... Ele fechou no Alt F4 mesmo, né? Não era pra fechar também. Tem que arrastar a tela, né? Não, arrastar consegue. Eu vou tentar tirar esse título aqui, ó. Título. Mas no Alt F4 não era pra fechar também. Mas tudo bem. Eu fechava sempre no Ctrl Alt Del, né? Agora sim, agora não tenho fechar. Agora se colocar Alt F4 realmente ela tá fechando. Tá? Não era pra fechar. Eu tirei tirando a barra do título. Tá? Aí fechou, aí saiu. Mas engraçado, porque não era para aparecer uma vez que eu coloco para não aparecer aqui, mesmo com a barra do título, não era para aparecer o botão. Aqui embaixo, no botão onde abre a tela modal. Aquele botão que está na tela menu, a gente criou um botão chamado modal que abre a tela modal, né? Aí tu clica duas vezes no botão e que ele vai para o script. Isso, tá? Bom, mas vamos fazer o que eu queria fazer. Independente se fechar no Alt F4, eu vou lá na tela modal agora, gente. E eu vou colocar um botão fechar aqui. Ok? Então eu vou lá, crio um botão do tipo Command Button. Coloco ele aqui, vou botar ele bonitinho no meio aqui. Né? Centralizo. Vou colocar no Caption, né? Que é a propriedade do que vai escrito lá em cima. Fechar. E eu vou dar um duplo clique agora nesse botão para abrir os scripts dele. Né? Então, o evento do botão fechar que eu coloquei dentro da tela modal. Esperar todo mundo chegar lá.
Só uma coisa, se eu tô aqui no menu, aqui, ó, simplesmente coloco, se eu coloco aqui, beleza, ele vai. Sempre cuidam se vocês estão no script do botão, né? Na hora que vocês vão pro script ali. O meu tá Command Button 1, né? Até legal mudar o nome. Vamos mudar o nome. Cadê? CB de Command Button, fechar. Ok. Agora sim. E agora a gente, pela primeira vez, a gente vai abrir esse script. Ok? A gente vai ali abrir o script. E aí vai vir aqui uma parte para a gente fazer um código. A linguagem aqui é Visual Basic. Tá? Então é uma linguagem que vocês não estão familiarizados. Mas tem uma facilidade aqui para ajudar a gente. Já existem muitas funções, né, já pré-definidas aqui. E elas estão nesse íconezinho aqui, ó, app browser. Tá? Então ele vai ajudar muito vocês. Ele já vai trazer aqui pra gente já várias possibilidades de alterar propriedades ou a parte de funções aqui para a gente executar dentro do script. Então eu vou pegar lá a nossa tela, tá ali, ó, modal, né? E ela vai ter aqui uma opção de fechar aqui, um método de fechar, ó. Estamos aqui na tela. Então eu posso acessar outras coisas, por exemplo, né? A partir desse botão eu posso mexer no viewer, posso mexer aqui no server, né, nos nossos drivers, etc. Então aqui é onde eu interajo, né, onde eu busco lá as propriedades e os métodos de todos os objetos do meu supervisório. Vocês vão ver que nem tudo é acessível a todos. Nem toda janela consegue acessar todos os elementos. Por exemplo, aqui eu não estou conseguindo acessar as outras janelas, percebam? Eu não consigo mudar uma propriedade de outra janela, né? A princípio, deixa eu ver aqui. Eu não consigo. Eu só consigo ver as minhas próprias propriedades dessa janela. E essas propriedades e métodos estão aqui à direita. Então, por exemplo, eu poderia mudar a cor né, quando eu clico nesse botão, muda a cor. Vocês podem criar um botão para mudar a cor, vocês podem mudar um botão para mudar a posição de alguma coisa, para mudar o nome, ok? E também tem os métodos, o que eu posso fazer com essa janela. E o que a gente quer fazer com ela é fechá-la, ok? Então, eu seleciono esse método aqui e coloco aqui no paste, né, no colar, e ele vai colar isso aqui lá pra gente no código. E esse code que fica aqui no meio, entre parênteses, podem tirar, tá? Então, só precisa ter esse screen.close, abre e fecha parênteses e ela vai fechar a nossa tela. Tá? Então, feito isso, vocês já podem testar. Podem ir lá, mandar rodar. Abre a tela modal. Maria, 1, 2, 3, 4. E já tem aqui o botão de fechar. E ele deu erro. Não pode dar um code. Tem que ter o code, muda a versão do negócio, muda. Tá, tem que ter o code então ali dentro. Engraçado, hein? Na época não tinha que ter nada aqui dentro. Vamos lá, agora testar com code aqui dentro. Agora funcionou. Então é isso. Não faz muito sentido ter aquele code escrito ali dentro, mas tudo bem. Como eu falei, esse Visual Basic não é algo que a gente está muito familiarizado, tá? Então tem que testar, às vezes umas coisas funcionam, outras não. E por hora é isso, tá? A gente não vai ainda registrar aqui em banco de dados, mas o que vai acontecer depois? Depois, quando a gente aprender a acessar bancos de dados pelo supervisório, antes de fechar, a gente vai ter algumas linhas aqui de código, pegando o usuário que está logado e salvando no banco de dados, por exemplo, quais foram as configurações que ele setou, qual horário, para ele ficar registrado. Okay? Então é isso que a gente vai fazer depois. Bom, o que a gente vai fazer agora então? A gente vai querer, dentro das telas que a gente criou, né, da tela principal, colocar
algumas coisas aqui, tá? E dentro da tela de alarmes, colocar pelo menos um alarme, tá? Pelo menos um alarme. Então, a gente vai simular aqui um processo. Cadê o nosso principal? Tá aqui. E que processo vai ser esse, gente? Vocês têm alguma sugestão? De alarme? Algum processo industrial, na verdade, né? Que a gente possa colocar depois um alarme, né? Quente demais. Pode ser um forno, então, é isso? Pode ser uma caldeira, né? Tem tanque, né? Nível de tanque, caldeira. São dois exemplos muito clássicos onde a gente vai ter alarme, né? Não pode passar de um nível. Eu acho que o nível é até mais interessante, que a gente pode criar dois alarmes. O alarme do nível muito baixo e o alarme do nível muito alto, tá? Podemos fazer essas duas coisas. Então, e o tanque é tranquilo, é mais fácil também de fazer a ilustração dele aqui, porque a gente não tem, até que tem umas caldeiras bonitas aqui na galeria, só que a gente não tem acesso, né? Então, o tanque, se a gente for aqui em boilers, eu acho, o que que vai ter como primeiro, ó? Já tem, até serviria até como uma caldeira esse negócio aqui, né? Mas nós vamos dizer que ele é um tanque, então. Eu vou tirar esse principal daqui, não precisa mais ter. E vou deixar esse tanque aqui, tá? Pra gente. Ok? Vocês viram de que eu peguei ele, então? Eu vim aqui, ó. A gente estava aqui, tem o organizer. Vamos pegar a lupa novamente. E do lado aqui embaixo tem a abinha da galeria. E aí, eu fui aqui em boilers e peguei o primeiro. Por que que eu peguei o primeiro? Porque eu só posso pegar o primeiro. Se eu tentar pegar outro... Boiler, boiler a tradução é caldeira em inglês ou é impressão minha? É caldeira. É caldeira mesmo, né? Tô pensando aqui agora. Acho que boiler é caldeira em inglês. Então agora... Professor, Vocês sabem me dizer isso? Sabem confirmar essa informação? é, por isso que a Nada que abre sábado. a galeria. Do lado do organizer. Não tem aqui pra vocês? Não, o dele não perdeu. É, o meu Não? não tá aparecendo. Então venham aqui, ó. Tem no Visualize e aí tem aqui Gallery. Não tem do ladinho ali, Lisa? Eu tô vendo uma abinha. Embaixo, embaixo. Não, mas é que tu não. Só vai botar. Tá, não, é porque você tem que usar aqui em cima, ó. Aqui, ó. Ele... Achou? Entendeu? Tá. É por categoria. Eu coloquei essa... Que é uma caldeira, na verdade, não é um... Aqui em tanks, tanks vai ter tanks. Aqui, ó. Daí tem só tem um balde, né? Coisa horrorosa. Boiler é de fato uma caldeira. Então vamos usar a caldeira, tá? Que é essa caldeira aqui. E vamos usar a mesma ideia de... Também se a caldeira, eu já estive num... Não sei se vocês já passaram para a situação de estar num hotel que a água era para ser quente e estava fria. Aconteceu. E o pior é que era para ser água termal. E não era água termal. Daí eu fui ver por que estava fria a água. Daí eles foram ver a caldeira deles. Tinha entupido lá o negócio lá que colocava o pó lá que eles queimavam, né? Então que alimentava esse boiler, né? Essa caldeira deles. Então, quando a temperatura de uma caldeira também está muito baixa, a gente tem que soar um alarme para dizer, pô, a temperatura ele não está servindo para o que deveria servir, né? A caldeira tem várias utilidades, mas uma delas principais é de fato aquecer a água para uso. Então a gente vai ter que, se a água tá muito, se aqui a temperatura da caldeira vai estar muito alta, ou também se ela estiver muito baixa. Vamos soar os dois alarmes. A gente pode extrair essa informação da caldeira do, de, uma, de um sensor real, né? Ou a gente pode também, para facilitar a nossa vida hoje aqui, e até para facilitar a vida de vocês no dia da... Não, no dia da avaliação não. Hoje no dia da avaliação não vou Não, conseguir. não, não, vamos fazer direitinho aqui. Vamos abrir o simulador. Vocês vão ter um cara chamado aqui, ó. Modbus Simulator no computador de vocês também, tá? Vamos abrir ele. Vocês já mexeram com Modbus, não é novidade para vocês também. Onde é que consegue esse? É no Ellipse também, lá no próprio site do Ellipse tem esse simulador, ele é gratuito, tá? Ok.
ele vai simular para a gente aqui um CLP. Tá? E a gente vai se comunicar com ele através de um driver. Então, criar o driver também aqui, vocês já sabem por causa do último trabalho, né? Então, vocês vão adicionar um driver Modbus, né? Vão procurar lá DLL Modbus e vão adicionar esse driver Modbus para gente no nosso projeto. Não, isso aqui é meu, gente. Vocês sabem já. Como é que vocês adicionaram o DLL do driver para o trabalho do Modbus? Vocês baixaram, né? Vocês têm ele ainda aí? Não. A DLL? Tem que baixar de novo? Tá no Siga, tá? Tá disponível no Siga. Então, é o mesmo processo que vocês fizeram no trabalho, tá? De adicionar o drive. Para isso aqui, eu adicionei o driver, que nem a gente... Tá. Ainda no Ellipsis. Isso. Ainda aqui adicionei. Quando você adiciona, ele já, pelo menos o meu, já abre automaticamente, né? Se não, é lá em cima, né, gente? Naquela pastinha lá em cima. Ou vem aqui no driver e settings. Cadê? Não, não é propriedades, é settings mesmo. É aqui, settings. Tá? Vou esperar todo mundo conseguir adicionar o driver aí, tranquilo. Quando todo mundo adicionar o driver, a gente... Não deu ali, não? O... Ah, o driver é diferente? Não, mas é só... Deixa eu ver. Mas acho que é só... Lá da outra versão, né? Mas é uma versão bem mais antiga. Não. Vou baixar... Baixou ou não? Tá. Então,
Todo mundo chegando aí, a gente já segue. Todo mundo tá tela de configuração do driver ali? Tá. Não, tô só acompanhando, beleza. Se quiser só acompanhar também, depois vai poder fazer em casa, né? Então a única diferença agora, gente... Quer perguntar uma coisa, Bárbara? Não? Não? É que a gente nas aulas ali, durante o trabalho de Modbus, vocês fizeram no Arduino e era via serial, né? Então a única diferença é que agora a gente vai trabalhar com Modbus TCP. O bom é que a gente só precisa mudar a configuração aqui dessa parte, né? Porque todo o restante o próprio driver faz pra gente. Todo o resto da configuração é igual. Ele vai encapsular no Modbus TCP, ao contrário de mandar pelo caminho físico do serial. Então a gente só tem que mudar aqui, que vai ser TCP. Aqui a gente certamente acho que não muda do 1 para o 0, depois a gente vai ver que eu acho que lá o simulador Modbus, o endereço dele começa de fato no 1. E a gente vai simplesmente mudar agora o meio físico, né? Então o physical layer, em vez de serial, vai ser Ethernet. Vai pegar então nossa placa de rede do computador aqui e usar o protocolo Ethernet. E aí vocês vão ver que no serial, por exemplo, aqui na aba serial nem é possível mais mexer. Por quê? Porque a gente vai mexer na aba Ethernet. E aí o que a gente tem que colocar aqui? Nesse caso, o IP de quem a gente quer se conectar. E para em onde a gente quer se conectar? No próprio computador nosso, nesse caso. Porque o simulador está rodando dentro do nosso computador. Então a gente ou descobre o IP do nosso computador ou simplesmente coloca o localhost, que é 127.0.0.1. Nossa, me deu agora um lapso, se é isso mesmo. Localhost, mas acho que é. É, né? Só pra confirmar. Matheus tá lá, né? É, né? É, né? 127.0.0.1. É o IPv4, né? Ou IPv6. Não, V4. Tá? Nossa, gente, agora me senti realmente com o cérebro assim afetado, porque isso aqui pra mim era que nem 1 mais 1 igual a 2, saber esse IP do localhost aqui. O que isso significa aqui, tá? Você não precisa saber o teu IP. Existe esse IP localhost que aponta para o teu próprio IP, independente do que ele for, tá? Então é isso aí, para ser isso Mas aqui. se usar o IPv4, então Como assim IPv4? Olhar no CMD e achar, ver se vai dar no... Isso aí. Não, é que isso aqui, independente de qual for o IP de vocês. Mas poderia ser o IP do CMD? O IP que vocês encontraram lá, testa, eu acho que sim. Se colocar o seu próprio IP, acho que funciona também, tá? Você aponta para o próprio IP. Se alguém quiser escrever no localhost ali na... Talvez funcione também. Acho que se escrever localhost também funciona. Vamos tentar. Se escrever localhost, a princípio também funciona. 502 é a porta padrão do Modbus TCP, tá? Então isso aqui a gente não mexe, a não ser que vocês mexam também no dispositivo, né? E damos OK. Aqui é só isso que a gente precisa mexer. As operações, gente, é a mesma coisa que o outro, tá? Então, por exemplo, nesse caso a gente vai usar a operação 3 para pegar um registrador do tipo int16. Dei OK. Ele deu algum erro e fechou tudo. Deixa eu ver. O que deu de errado aqui? Ele não salvou. Isso, no primeiro lá é Modbus TCP. Agora, talvez o localhost ele não aceitou ali. Tá escrito. Coloquei o 127.0.0.1 de novo e deu. Eu vou adicionar uma tag, tá? Eu vou chamar ela de temp min. Não, só temp na verdade. Temperatura, né? Para ficar bem didático. É a temperatura geral, né? Temperatura geral. Pode ser que tenham outros sensores de temperatura, né? Esse aqui é um sensor de temperatura geral do meu boiler aqui. Foi colocado lá no meio do boiler, digamos, esse sensor, está ligado no meu CLP. Aqui a configuração é 1,
A operação vai ser 3. E aí vamos olhar aqui o nosso servidor, ó. Percebam, ele já tem o primeiro endereço como 1 e não 0, tá? Então eu coloco 1 aqui. E vamos ver, ó. O valor, ele funcionou. A configuração tá ok, tá? Não esqueçam de mandar rodar aqui o servidor, tá? Ele tem um stop e tem um start, ó. Tá? Esse aqui é aquele simulador Modbus lá. Tá? Tem que dar um start nele. Era pra ficar azul. Era pra ficar azul. Configurando tudo daquele jeito que a gente fez. Pra ficar azul. Não, lá no elipse ia ficar azul, né? Ó, eu vou... Tá rodando lá o servidor, né? O simulador. Quando eu dou play aqui, ele fica azul aqui. Eu tô vendo daqui que você não tem a tag, eu acho. Tem? Tem? Não, ficou vermelho porque tu parou no meio, né? Liga de novo. Espera um pouquinho, ele demora um pouquinho para reconectar. Daqui a pouco vai ficar azul de novo. Foi o TCP, professor? Não precisa mexer nas configurações do simulador, tá? Dá start aí. Dá play aqui agora. Tudo bem. E aí, então, modifique o valor do primeiro endereço. Eu tá esquisito. Ah, você vai ficar puxa. Isso, tá? Tá rodando lá? Tá. Você tem alguma coisa errada na sua configuração. Tá? Bota para rodar de novo e muda alguma coisa na sua configuração que é errada. Vamos lá. Para o drive, né? E a colega dele. Não? Viu? Certo. Tenta usar teu próprio jeito. Deu certo? Não tem que. Colocou no driver, não na saída. Eu tinha botado. Agora coloca nela e chegou. Deixa eu usar. Ah, tá. É que eu achei que parava a simulação aqui. Ah, isso é dele. Não tá rolando aqui também, ó. Tá. Deu certo o próprio P da máquina? Deu não? Aqui deu. Deixa eu ver, faz um simulador aqui. Porta. Vou mudar a porta, dá um para aqui, essa porta. Muda a porta lá no drive. Vai dar start, então. Bota
Bota o local host lá, você garante. Certo? Tá, muda a porta. Muda a porta aqui pra algum motivo. Muda a tua porta pra 23. Dá start. Muda no driver lá também. Vai parar aí, pô. Aí na internet, bota aqui o 127.0.0. Funciona. Ok. Lá resolveu mudar a porta. Tenta a outra porta. Vai. Vamos seguir. Se não der certo, assim, ó, digamos que na hora da avaliação lá não dê certo, tá? A configuração. Se a configuração tiver tudo certo, eu entendo que a pessoa sabe fazer e que algum outro chabu que a gente ainda não conseguiu resolver. Mas é importante, as configurações estando corretas, seria questão de tempo para encontrar onde é que está o problema. E isso acontece, tá? Faz parte de quem trabalha com redes, tá? Encontrar problemas desse tipo. Mas não é o foco dessa disciplina. O foco é vocês saberem configurar. Bom, então tá feito aqui, né, gente? Olha, se eu modificar aqui no meu primeiro registrador para 100, vamos ver, ele modificou lá. Se eu quiser que essa resposta seja mais rápida, eu mudo aqui esse scan, tá de 1 em 1 segundo, né, 1000 em 1000 milissegundos, digamos, boto 100, ele vai ter uma resposta, então agora, muito mais rápida, né? Então se eu coloco 200, basicamente é instantânea lá a modificação. Tá? Feito isso, está rodando aqui o meu sistema, eu estou coletando essa temperatura aqui do meu CLP. Interessante é que é o seguinte, se fosse um CLP de verdade, eu teria que ter lá na programação do CLP uma linha que buscasse esse valor de temperatura da entrada analógica, fizesse a conversão, já é os cálculos de conversão, porque esse dado vai vir em um valor de zero, né, ou de menos tanto a mais tanto, dentro da resolução da entrada analógica, né? Faço as conversões lá, salvo isso num registrador, seria no registrador 1 ali, para daí sim ter esse dado disponível. Então aqui eu estou já simulando o valor final da temperatura que está salva no registrador e acessando isso pelo supervisório. Eu vou fazer agora a coisa mais básica que a gente pode fazer no supervisório, que é jogar esse valor, esse número da temperatura aqui para o usuário. E aí, gente, vocês podem colocar isso dentro, em cima do boiler, pode colocar do ladinho dele aqui. Fica agora a critério de cada, né, designer que há dentro de vocês, ok? A única coisa que eu recomendo que vocês usem esse aqui, ó, o display. Vocês podem colocar através de texto, é muito mais complicado. O display ele já vai ter uma propriedade chamada value, né? Que pode receber então um valor numérico e mostrar isso em string para o usuário. Então eu pego esse display, coloco, por exemplo, aqui, né? E aí eu gosto também de colocar do lado aqui, ó, colocar um texto do lado com a unidade, né? Então, se for graus Celsius, eu pego e coloco aqui do ladinho esse grau Celsius aqui. O problema é conseguir colocar o graus aqui, né? Às vezes tem que copiar de algum lugar e colocar aqui. Não sei colocar o ozinho lá do... Deixa eu ver se a gente pegar num texto aqui. Isso aqui não seria o ideal, né? Esse ozinho aqui, mas... Deixa eu ver se...
Nossa, eu fiz uma coisa aqui que eu nem sabia que dava pra fazer. Ah, F2, tá? Pra conseguir editar. É, eu não consegui colocar aqui o ozinho do grau Celsius, gente. Então a gente pode escrever. Grau Celsius. Beleza. O cara saber o que é. Como que eu coloco agora essa temperatura ali, gente? Eu vou clicar no meu display, botão direito em cima dele, botão direito em cima, propriedades, e aí vou vir aqui na parte de links ou associações para quem tem o software em português. Vocês vão usar isso aqui agora muito, tá? Propriedades, links, propriedades, links. Vocês vão fazer isso muito, porque para cada coisa que vocês quiserem fazer agora, né, atribuir botar um valor, mudar uma característica, vai ser sempre a partir desse ponto. Vai naquele objeto que você quer ou enviar uma característica ou extrair uma característica para mostrar nele, propriedades e links. E aqui estão todas as propriedades, né, que o meu objeto tem, e ele já todas estão em ordem alfabética, tirando o value, que é o mais usado. Já é o que sempre está sempre no topo, de propósito. Tá? Então a primeira vai ser value, né? As outras estão por ordem alfabética. E a gente vem aqui então link, ó. Vou colocar aqui que vai ter uma conexão simples, ou seja, vai puxar um dado de de uma outra propriedade. Eu poderia, por exemplo, ter aqui essa analog connection, por exemplo, quando eu preciso fazer uma escala, né, uma conversão, uma regra de 3, basicamente, né? Aqui não, aqui ela só vai dizer o seguinte, qual que é o, vai vir assim, ó, qual é o valor da entrada. Digamos que eu não queira fazer a conversão no CLP, quero entregar o valor cru lá, pegar o valor cru e fazer a conversão aqui no supervisório. Pode. Não é recomendável, tá? Recomendável que o teu dispositivo já entregue o valor dentro da, da unidade que tem que ser mostrada no supervisório. Mas às vezes acontece da gente ter que fazer esse tipo de escalonamento aqui. Pode ser também uma conexão digital, onde eu digo que certo valor significa sim e outro valor significa não. Também posso fazer uma conexão bidirecional, onde para set point isso aqui é muito utilizado. E também uma de tabela. Essa de tabela é interessante que vai ser legal para criar níveis de cor, por exemplo. A gente pode fazer isso. A gente pode pegar a cor desse boiler, a gente pode fazer isso depois agora. Pega a cor dele, né, e muda. Pode usar tanto analog quanto o de tabela para ir mudando a cor do boiler de acordo com a temperatura. Mas o que a gente quer mostrar é a temperatura de fato, então a gente vai pegar uma conexão simples que vai pegar simplesmente o valor de um lugar, ó, de uma fonte e jogar na propriedade valor do meu display. Então agora eu tenho que escolher a fonte, da onde que vai vir esse dado. E aí eu vou escolher lá do meu server, driver, temperatura geral, valor. Então eu estou extraindo o valor lá daquela tag que eu criei e jogando pro meu display. Tá? Feito isso, vai estar ali em azulzinho isso feito e a gente pode fechar essa janela. Tá? Podem mandar rodar agora o supervisório que vai estar lá a temperatura. Se o driver estiver rodando, ele vai pedir se você quer parar o driver. Por quê? Porque ele está abrindo o viewer. Aí você para o driver no estúdio para ele poder rodar o driver no viewer. Que é o que está acontecendo aqui com a Elisa. Pode dizer que sim, Elisa. Tá? Porque daí ele vai parar o driver no estúdio e vai rodar o driver no viewer quando abrir o supervisório. Não abriu? Não tem embaixo aqui, ó. Se tu não tá aqui embaixo, não tem duas telas aqui. Dá uma olhadinha.
Então tenta de novo. Tentar. O meu não tá atualizando. Ó, o meu, se eu mudar aqui para 300, ele muda lá. Não, o teu tá conectando, porque se não tivesse, ele fica vermelho, que nem o dele. É. Vamos ver. Ah, ele tá conectando. Eu vou clicar aí na dúvida. Eu não salvei Tá, o esse. teu, vai ser o teu, vamos ver. Ah, o teu tá com problema mesmo, né? E o teu, vamos ver. Mas o teu eu vou te ensinar como tu vai fazer pra pular isso aí, pelo menos ter uma animação bonitinha. Fecha. Peraí. Agora, não era pra fechar. Tem, abre de novo. Tá vendo que ele tava conectado? Agora ele não tá conectado. Fechou. Pode fechar o... abre de novo o simulador. Esse aqui. Pode dar start aí. Isso é, pode. Vai abrir. Depois que rodar, se salva. Na verdade, ele tenta salvar toda vez que você manda rodar. Tá. Fecha aqui. Isso. Vamos no teu driver. Não, sim. É teu driver. Tá. Dá play aí. Não tá pegando, né? Pegar. E ele tá conectado. Mas antes não, tá. Antes ele tava funcionando? Ele tava azul antes ou não? Tava assim. Coloca um valor. Achei. Ah, que tá rodando. Deu aí. Tá. Ó, pra quem não tá com o driver funcionando e fica triste ali que nem o Paulo, né? Como que a gente pode fazer? A gente também pode ter o que a gente chama de tags demo, tá? Então eu vou fechar aqui e vou fazer o seguinte. Ah, eu não consegui fazer o simulador funcionar e quero que tenha algum tipo de coisa aqui. Ou, aliás, quero poder fazer uma simulação aqui, alguma animação no meu boiler aqui, por exemplo, né? Que não dependa de um valor de uma variável real. Quero criar uma variável interna e fazer uma animação. Por exemplo, sei lá, se eu quisesse colocar um foguinho ali, sei lá o que, dá pra gente desenhar, tipo, dá pra pegar aqui esse negócio de desenho, vir aqui e desenhar um. Não sou bom nessas coisas, mas sei lá, desenhar uma chama assim, né? Aqui não tá parecendo um fogo, não, né? Vamos deletar e tentar de novo. Será que eu consigo fazer uma fogueirinha assim, tipo. Algo tipo assim. Que aí tem uma pontinha aqui. Tá parecendo uma guitarra. Vou fazer uma pontinha. Aqui assim. Ah, agora tá parecendo um fogo já, né? Ó, digamos uma coisa meio
ridícula assim. Beleza. Aí eu dou Enter aqui, dou ESC e ele salva. Tá aqui, fiz um foguinho. Digamos que eu quero botar essa chama aqui queimando, tá? E eu quero que ela fique fazendo uma animação assim, tipo, como se fosse um vermelho que vai de vermelho a laranja, sei lá, qualquer coisa, uma animação. É mais normal quando a gente tem uma coisa se mexendo, fazer esse tipo de animação, tá? Mas vamos dizer que eu quero um foguinho, tá? Mas eu não quero que isso tenha, então, necessite de uma variável do mundo real. Eu posso vir aqui, ó, no nosso Organizer, na parte de Data e Objects aqui, parte de Data, aqui de dados, né? E eu posso inserir aqui nesse panel uma tag demo, tá? Demo tag. Tem outras coisas aqui, por exemplo, uma internal tag é como se fosse uma variável, mas o demo tag é uma variável que ela tem um comportamento dinâmico, né? Então, eu posso simular aqui a temperatura. Aqui eu vou, na verdade, dizer que é fogo, vou chamar ela de fogo. Mas para o caso do Paulo, ele pode dizer assim, temperatura geral. Ele pode criar uma tag demo que simule a temperatura que ele quer ler lá do CLP agora, por questões didáticas, né? Ó, eu então criei aqui o fogo. E dando duplo clique nele, ele vai abrir aqui as propriedades do fogo aqui, né? Na verdade, eu não preciso entrar aqui. Todas as propriedades que eu quero mexer estão aqui, ó. Fogo. E aqui embaixo estão as propriedades dele, ó. Ele vai de 0 a 100. Ele vai seguir uma senoide, esse dado. Ele vai ter um período de 10 segundos. E eu vou atualizar esses valores de 1 em 1 segundo. Então, eu vou mexer aqui para atualizar de 100 em 100 milissegundos, para ser mais rápido. Continua sendo uma senoide que vai de 0 a 100. Então, esse dado, né, o que ele está simulando, vai de 0 a 100 no comportamento de uma senoide 10 segundos. Talvez o fogo seja algo mais rápido, que eu quero uma coisa mais rápida. Então, eu vou colocar aqui 1 segundo, para ser bem, né, 100 milissegundos, 1000 milissegundos. Então, eu criei uma variável minha, que vai ter um comportamento senoidal, que vai ter seu valor de 0 a 100, variando dentro de 1 segundo. Vamos ver o efeito disso? Eu posso pegar e agora alterar a cor, por exemplo, desse foguinho que eu fiz aqui, ou de qualquer coisa que vocês queiram colocar aí, querem facilitar a vida de vocês, botem um círculo, qualquer coisa aí. E a gente vai clicar com o botão direito nesse fogo, propriedades, links. E eu vou pegar aqui o foreground color, cadê o foreground color? E vou fazer uma conexão, posso fazer de table aqui, mas eu acho que tô na dúvida aqui, as cores vão de quanto a quanto. Deixa eu ver. Tá aqui, ó, dá pra fazer isso. Eu coloco um analog e vou dizer que vai de 0 a 100, que é o valor da minha variável lá. E eu posso escolher as cores que eu quero que ela comece e termine. Então, do amarelo ao vermelho bem vivo. Então, vai ficar variando de amarelo a vermelho, fazendo um gradiente, tá? A partir dos valores, ó, vou lá no data, fogo, value. Então, a partir dos dados daquela variável que eu criei. Né? No caso do Paulo, ele pode fazer isso para a própria temperatura dele ali, né? Criar uma variável tag demo para temperatura e simular ela. Então, vamos ver o efeito dessa minha animação maravilhosa. Ó. É isso aí, ó. Tá? Então, ela está pulsando aqui como se fosse uma senoidal, né? Então, o valor vai do amarelo ao vermelho. Eu tenho um efeitinho no negócio queimando. Tá? Então, aqui é só um detalhe. Ok? Isso aqui não é um alarme, né? É só uma animaçãozinha do negócio queimando, né? Vocês podem associar isso também, né? Por exemplo, que se essa animação ela é visível, por exemplo, se a caldeira está ligada, né? Podem ter realmente daí uma outra associação dizendo, essa animação, né?
a tag demo lá, por exemplo, só vai ficar ativa caso a caldeira esteja de fato ligada. Daí vocês fazem essa associação. Então, a partir de agora, vocês podem fazer um monte de associações aqui. Por exemplo, podia mudar a própria temperatura do boiler, né? Eu poderia dizer que o boiler ele não vai ter essa cor aqui bonitinha, ele vai ter uma cor sólida, que nem o fogo aqui, e a própria temperatura do boiler vai modificar a cor dele vai modificar de acordo com a temperatura, tá? Bom, vimos então como adicionar uma imagenzinha aqui, colocar um valor num display, associar ele a um driver, e agora falta a parte do alarme, tá? Essa parte aqui do foguinho foi um bônus para vocês aprenderem a usar a tag demo. Agora, a gente vai inserir o alarme lá naquela nossa tela de alarme, ok? Então, vamos para a tela de alarmes, lá no nosso Organizer, tem lá nossa tela de alarmes. Vou deletar esse título alarmes aqui, eu não quero mais isso aqui. E aqui em cima, gente, a gente tem um E3 alarme. Estão vendo lá em cima? Ó? Tem um sininho, né? E uma tabela. Vocês vão selecionar isso e vão colocar aqui, ó. Vão clicar e arrastar e colocar aqui na tela de alarmes. Esse troço grandão aqui, que é essa tabela de alarmes. Vocês podem pegar e utilizar tudo. Tem vários campos, estão vendo? Muitos campos. Tá? Por enquanto, isso aqui não faz nada, tá? Isso aqui é só o visualizador de alarmes. Agora a gente vai ter que criar duas coisas. Um servidor de alarmes e configurar os alarmes de fato. E depois vir aqui e dizer que esse display de alarmes está associado àquele servidor de alarmes que a gente criou. Porque eu posso, no supervisório, ter muitos servidores de alarme, tá? Se o processo é muito grande, tem vários dispositivos conectados a ele, eu posso ter diversos servidores de alarme, cada um associado a uma parte da planta, tá? Então, onde é que eu adiciono esse servidor de alarme, que seria o próximo passo? Aqui na parte de alarmes, tá? No nosso organizer tem ali vários sininhos, né, de alarmes. E eu vou inserir um servidor de alarmes, ó, Search Alarm Server, no meu projeto. Cada um de vocês vai ter um projeto com um nome diferente, né? Deixa eu ver o que ele aparece aqui. Ele só cria realmente, né? Criou aqui, tá. Alarm Server 1. Pode modificar depois o nome se quiser. E aí, nele, eu consigo adicionar vários alarmes, tá? E vejam que tem vários, tá? Tem, por exemplo, um alarme que já vai verificar uma diferença na taxa. Já é um alarme bem interessante. Ele já vê se houve, por exemplo, uma mudança brusca. É legal para detectar vazamento, né? Você configura ali né? Se você tem pode mudar a vazão, por exemplo, de um fluido, uma certa taxa. Se houve uma taxa muito alta, né? Ele já, aconteceu alguma coisa aqui, estourou, esse cano talvez tenha estourado, né? Tá tendo alguma coisa brusca, então é uma coisa diferente. Tem outros ali de zona morta, tem um alarme digital e tem um alarme discreto. Mas o que a gente vai trabalhar hoje é o alarme analógico, tá? Que é o mais comum que a gente vai usar, que é o primeiro, tá? Analog. Tu criou o servidor de alarme já, Elisa? Eu acho que Ó, vamos voltar aqui então. Primeiro, aqui em alarmes, no nosso organizer, eu vou criar o alarme, o servidor. Criei um servidor. Esse servidor aparece aqui para mim. Mais para baixo, encontra os sininhos aí. Entendeu? Depois de criado esse servidor, eu vou inserir nele
um alarme analógico, tá? E aí ele vai aparecer aqui embaixo para mim, analog alarme 1, ok? Deixa eu ver se é aqui, isso, tá? Criado esse nosso alarme analógico, eu vou nas propriedades dele, venho aqui, propriedades, clico no botão direito nele, propriedades, e ele então vai ter toda a parte aqui de configuração. A primeira configuração é de qual fonte, né, onde que esse alarme vai estar olhando, para qual variável, ok? Qual variável que esse alarme vai estar olhando? O fogo não, né? A temperatura lá do nosso CLP que ele está medindo, né? Que está medindo lá dentro da caldeira, ou seja, lá no driver, né? Vou pegar lá no driver 1 a minha tag e o valor dela, tá? Então vai estar observando o valor da temperatura sendo medida pelo CLP. Essa parte de tratar o alarme como evento, gente, eu nunca testei, tá? Isso aí fica, a gente pode depois explorar um pouco melhor. Mas o interessante aqui, a gente tem esse user fields, que depois vocês vão poder trabalhar com eles dentro dos campos ali que vocês estão verificando. É uma parte mais avançada na parte de alarmes, que a gente vai ver depois na parte de questões avançadas do supervisório. Mas o mais importante está aqui, ó, nessa última aba, onde a gente vai colocar os nossos alarmes de fato, né? Então aqui de fato eu tenho os alarmes padrão da indústria, o low, o low, o high e o high. Então na indústria existem o baixo e o baixo. Existe o alto e o alto. Que são dois níveis de alarme que a indústria usa como padrão. Tem um alarme assim, amarelo e o vermelho, né? Tem assim, aquilo que ainda, né? Preocupante, crítico. Entende? Então vocês vão esses são os padrões aqui. E aí a gente então vai habilitar todos, por exemplo, né? Pode habilitar todos. E vocês vão escolher quais são os limites. Então essa caldeira, se ela baixar de qual temperatura, a gente vai considerar isso crítico. Zero. Considera também caldeira. Hã? Quanto que é a temperatura? Não sei, sinceramente. É, Tá, mas ela tá aquecendo água, né? Água 100 graus. Né, ela não, primeiro que a gente está dizendo que essa caldeira aqui ela está aquecendo água para um hospital, por exemplo. Isso é uma função de uma caldeira, né? Se aquecer água para um hospital, por exemplo, né? Então ela não pode baixar de, a temperatura da caixa d'água. sei lá, 20 seria criticoso. Mas já em 30, por exemplo, eu já posso acionar, entendeu? O low. O low, assim, é crítico mesmo, assim, poxa, deu alguma coisa muito errada. E o high, assim, ela tem que... Aí a questão da temperatura aqui, gente, a água, ela sai da caldeira numa temperatura, né, e até chegar nas torneiras, ela vai perder um pouco essa temperatura, né? Mas normalmente quando você abre a parte quente de uma... Ela mistura com Tu vai se queimar, né? Tem que misturar de fato, ela né? mistura com a normal, então geralmente o reservatório fica 90 e daí mistura com 21 da caixa d'água e daí fica 40 graus pro teu banho. Então aqui... 90 danou, você começa a ferver. se quiserem colocar aqui 80... teria uma temperatura ideal, né? Se a gente entender, gente, por exemplo, que a gente quer manter... Ó, vamos pensar melhor aqui, né? Se a gente quer manter entre a temperatura ali por 80, a gente poderia dizer que um nível crítico seria 85 já é demais e 90 já é muito mesmo. E já dizer que aqui 75 já não seria mais aceitável e 70 menos ainda. Vocês podem fazer algo assim, né? Bem restrito, tá? Onde o controle tem que ser bem preciso, assim, né? Então, você não precisa esperar a temperatura da caldeira realmente gelar para entender que aquilo é um alarme para vocês, tá? Então, ó, baixou de 75 já tem algo errado, baixou de 70 pior ainda. Esses valores, eles estão fixos, mas se eu não me engano, a gente depois pode deixar eles dinâmicos também, tá?
Porque, por exemplo, se eu mudo meu set point, eu gostaria que esse limite fosse baseado no set point, por exemplo, né? O valor do set point menos 10, o valor do set point menos 20. O valor do set point mais 10, o valor do set point mais 20. Tá? Mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com valores fixos. Severidade vocês podem colocar aqui, por exemplo, high e nas outras médio, por exemplo. A gente vai precisar do acknowledge, tá? Esse ACK é acknowledge, que é de reconhecimento. Então, para o alarme sair, ele precisa ser reconhecido. Não precisa tratar como evento ainda. E vocês podem criar uma mensagem aqui, né? Para cada alarme. Vocês podem preencher uma mensagem aqui para o usuário. Pode ter um delay. Então, pode ser que assim, o meu sistema ele aceita, é normal que passe de um limite e depois volte dentro de uns 5 segundos. Então, vocês colocam esse delay que o alarme não vai estourar, né? Ele vai começar a contar esse temporizador a partir do momento que a temperatura ali, a variável, ultrapassou um desses limites, mas ele vai esperar sim o valor do delay para realmente aparecer na tela para você. Tá? Ele é uma tolerância de tempo. E a banda morta aqui também teria que estudar melhor como é que ela funciona, mas eu acredito que seja no meio aqui, né? Ele trabalha com ele vai jogar esses limites um pouco para cima, um pouco para baixo. Eu realmente nunca configurei a zona morta nos alarmes, tá? Teria que verificar aqui como é que é. Mas o delay é bem tranquilo de entender. É uma tolerância de tempo. Se a variável se estabilizar, voltar ao valor que a gente está esperando dentro do tempo de tolerância, ele não vai aparecer. No caso aqui eu estou deixando 0 segundos para a gente ver de imediato. Ok? É isso, está configurado o nosso primeiro alarme. Tá? Ele está dentro então do meu alarme server 1. E agora, para ele aparecer na tela para mim, tá? Vocês vão lá no alarmes. Pode fechar depois que vocês resolverem isso aí, pode fechar. Volta lá para a tela de alarmes, onde vocês colocaram o display de alarmes lá, o nosso tabelão de alarmes. Ok? E vamos também aqui abrir as propriedades, botão direito nesse tabelão. Propriedades, cadê? Aqui. E aqui eu vou dizer, ó, qual vai ser a minha conexão, qual vai ser o servidor de alarme que eu vou querer estar verificando. E aí tá lá o nosso alarme server 1 que a gente criou. Então todos os alarmes que aparecerem aqui vão ser daquele servidor. Aqui nas colunas eu posso escolher o que eu quero que apareça. E como eu disse para vocês, tem esse user fields aqui que a gente não colocou, mas poderia ter. Entre outras coisas. Conexões estão aqui. As cores. Quem chamou? Oi? É só... Não, só estou dizendo para vocês que vocês podem escolher o que aparece aqui, né? Esses campos aqui vocês podem tirar e colocar. Tá? Campos. Ok? Bom, a princípio agora, gente, tá tudo ok. Para ele já não começar num alarme, eu já vou colocar aqui a minha temperatura para 80, né? Era 80 que a gente colocou como seria o ideal, né? Ué, não pegou 80 aqui? O que houve? Eu não dei Enter. Tem que dar Enter. Vocês viram que o alarme já apareceu ali, né? Ó, já tinha aparecido. Como tinha ficado 300 antes, ó, ele já soou um alarme aqui de alta severidade. O valor que ele colocou aqui é de 80, que era o limite que a gente tinha. Não, agora o valor atual. Cadê? Eu quero achar o high aqui. Não é message. Aqui. Não, Silverte. Ele fica alguma coisa ali, só que não se para alarme. Não, é que ele não está ativo. Esse alarme não está ativo no momento. Ele não apareceu se a high.
Oi? Ele tá só mudando, ele não tá registrando mais, ele tá só atualizando. Isso, esse 80 é o valor atual, né? Porque, e ele tá branquinho porque ele não tá mais ativo, ou seja, o alarme estourou e depois a condição voltou. Troca o valor ali pra um 90, por exemplo. Aí ele vai ficar vermelho, né? Só clicou. Ó. Não deixa de substituir. Isso, ele não cria um novo alarme. Por quê? Porque a gente não tá usando histórico de alarmes, tá, gente? A gente não tem banco de dados aqui salvando ainda o histórico de alarmes. Então ele só está mostrando como que está a situação atual daquele alarme que a gente configurou. Bom, digamos que eu estou aqui, nesse momento cheguei aqui no supervisório, vi esse alarme ativo, ou seja, ele está vermelho, significa que ele está ativo. E aí, ó, tá dizendo aqui, ó, reconhecido, a primeira coisa. Não. Então eu posso vir aqui e dizer que eu vou reconhecer. Botão direito e reconhecer, né? Acknowledge. Apenas o selecionado. Ok. Agora ele ficou azulzinho. Significa o quê? Que ele está reconhecido, mas que ele está ativo ainda. Não resolveu o problema, mas alguém já viu. Ah, tipo, a alarme sonou, daí tu vê Tu diz que viu pra resolver o problema. e aí vai resolver. E aí para ele sair não ficar mais ativo, eu tenho que vir aqui e de fato resolver, né? Vir aqui e mudar o valor. Ó, quando eu resolvo, ele some. Eu acho que Porque daí ele não está mais ativo. Conheceu aonde? Clica no botão direito em cima dele. Ó, ACK. ACK é de acknowledge. De reconhecer. Tá? Aí dá OK. Ó, se ele não está mais ativo, ele some. Essa era pra estar ativo ainda, né? Ah, tá. Botou diferente. Tá. O que a gente vai ter que ver ainda no futuro, né? Como é que a gente salva quem deu esse acknowledge, por exemplo, né? O cara dá acknowledge ali, o cara nem estava logado com ninguém e conseguir reconhecer o alarme, tá? Então, mais pra frente a gente vai poder ver como que a gente registra quem está logado, né? Registra esses reconhecimentos também e também a ideia é que a gente possa ter o registro do histórico dos alarmes num banco de dados de alarmes. Tá? Mas isso vai ficar para pouco posterior a essa primeira avaliação de vocês. Na verdade, eu não vou cobrar essas coisas numa avaliação individual. Normalmente até cobro, só que dessa vez eu vou cobrar no trabalho, porque nosso calendário ficou um pouquinho mais apertado. O que eu vou cobrar, né? O que vocês vão ter de exercício na próxima aula? Uma lista, né, de roteiro para vocês executarem um supervisório parecido com esse de hoje, né? Vai ter lá tudo direitinho que eu quero que vocês executem, né? E chegando até esse ponto que a gente está agora, tá? O que vocês vão fazer no dia 17, que é a avaliação? É a mesma coisa. Então, a aula que vem é para vocês exercitarem, né? Reforçarem os conteúdos, tirarem dúvida comigo, vou estar à disposição para vocês tirarem dúvida. Amanhã também eu vou estar aqui à disposição, né? Depois do qual tem o meu horário de manhã. Quem já quiser vir amanhã pode vir. E é isso aí. Daí no dia 17 vocês vão ter essas 2 horas para executar algo muito parecido com o que vocês vão executar na quinta-feira agora. Bom? E aí, terminando isso, a gente vai ver umas coisas mais avançadas, né? Banco de dados, parte de alarme mais avançados. E vocês vão ter um trabalho daí com a bancada ali da FESP para botar isso em prática. Ao invés de ficar simulando ali com o simulador, vão de fato trabalhar com a bancada. Perfeito? Então tá, galera. Por hoje era isso. Tá, eu vou parar a gravação aqui então do nosso OBS. Vou subir isso aqui depois no YouTube para vocês. Para quem quiser, então,